as características da medicina tradicional chinesa e, portanto, o professor Faro vai-nos prendar com um webinar em torno da questão e toda a envolvência da prática clínica em medicina tradicional chinesa. Bem, posso começar? Eu vou começar. Boa noite a todos. Boa noite. Aquilo que vou fazer hoje é um bocadinho ousado, porque eu vou tentar tratar de uma série de temas um bocadinho complexos, muito rapidamente e simplificando bastante a apresentação. Em qualquer caso, os assuntos que eu vou falar, um bocadinho os fundamentos teóricos da prática clínica da medicina tradicional chinesa, é uma questão que é um bocadinho reservada a certos especialistas, esse tipo de compreensão profunda. E como há pessoas, digamos assim, a fazer o seu percurso em torno da medicina chinesa, a ver o que é e a pôr a hipótese de eventualmente se virem a interessar, eu acho que é importante estarem bastante bem informados e normalmente a informação que se encontra é relativamente superficial, digamos assim, não é? Portanto, medicina chinesa, fulano de bata, a espetar umas agulhas numa pessoa com as pernas de fora, deitada em cima de uma marquesa, ora cá está a medicina chinesa, etc. Bom, a medicina chinesa é incomparavelmente mais do que isso, de todos os pontos de vista, não é? Mas, sobretudo, uma questão que é verdadeiramente pouco focada é qual é a natureza específica da medicina tradicional chinesa, o que é que a distingue, digamos assim, de outros sistemas de pensamento, o que é que a distingue de outras formas de medicina, e com o risco de tratar do problema que seja um bocado denso, um bocado pesado, eu vou precisamente abordar isso porque penso que é a informação mais profunda, mais preciosa, digamos assim, que se pode ter para compreender o que é verdadeiramente a medicina tradicional chinesa. Eu vou fazer aqui uma partilha de tela, se tudo correr bem. Só um momento. Pronto, cá está. Portanto, isto que tem aqui é um pequeno parágrafo que foi divulgado para anunciar esta pequena troca de impressões. Chama-se webinar, porque está na moda de chamar-se webinar estas coisas. Isto não é um seminário na net, é apenas a apresentação de alguns temas e, quando acabar a exposição, conto convosco para levantarem questões, as observações que quiserem, para a seguir haver um pequeno debate que tem sempre a vantagem de ser mais certeiro do que esta exposição feita assim em abstrato, porque no debate é possível falarmos de coisas que interessam, de facto, concretamente, às pessoas concretas que estão presentes. Portanto, preparem-se para o debate, que eu, pela minha parte, estou à vossa disposição. Portanto, a ideia que está aqui centralmente é de que a melhor maneira de conhecer a medicina tradicional chinesa é conhecer a prática clínica da medicina tradicional chinesa. Embora isso, como verão, nos vá levar muito longe. A prática clínica da medicina tradicional chinesa estrutura-se em torno de 4 eixos. Há um eixo que é o eixo teórico, os axiomas do paradigma teórico da medicina tradicional chinesa. Portanto, a teoria da medicina chinesa. Depois, utilizando os conceitos e os métodos das teorias da medicina tradicional chinesa, há uma fase de observação e interpretação do paciente. Há uma recolha de dados, a observação do paciente de diversas maneiras. Isso é relativamente conhecido, penso eu. Observa-se a língua, observa-se o pulso, faz um longo interrogatório sobre imensos aspectos das sensações, dos incómodos, do estilo de vida, etc, da pessoa. O terceiro ponto é refletir sobre os dados recolhidos e, naturalmente, fazer um plano de tratamento e avaliá-lo, ver se é de avançar com ele ou não. Depois, a aplicação desse plano de tratamento, que, como veremos,
é sempre ajustável em relação às respostas que o paciente for dando ao próprio tratamento. Digamos que a fase de recolha de dados sobre o paciente não termina na primeira consulta, onde se toma uma primeira decisão sobre o diagnóstico e se decide o tratamento, porque a própria reação do paciente ao tratamento permite recolher novos dados que, por sua vez, vão permitir ajustar ainda mais o tratamento ao padrão específico e individual da pessoa que nos procurou. Eu esqueci-me de apresentar. Chamo-me José Faro, sou especialista de medicina tradicional chinesa há umas largas dezenas de anos. Sou professor da Escola de Medicina Chinesa e também pertenço à direção da Escola de Medicina Tradicional Chinesa. Desculpem lá. Portanto, fase de aplicação clínica. Este tema que eu abordei aqui está... Isto não passa para o segundo slide. Eu não sou grande especialista nesta coisa. O professor, usa aquela setinha no canto inferior esquerdo. A setinha, a outra. Boa, muito obrigado. Pronto, aquilo que eu estive a dizer está mais ou menos aqui, mas com mais contexto e com alguma complexidade. Isto tem a ver precisamente com o ciclo da aplicação clínica da medicina tradicional chinesa. Número 1, o quê? Considerar o paciente à luz dos conceitos holísticos e dialéticos da medicina tradicional chinesa. Depois veremos em pormenor isto. Vamos centrar-nos hoje sobretudo sobre esta questão aqui. Depois, estando munidos, digamos, da teoria da medicina chinesa para começar a interpretar os sinais que o paciente nos transmite, pelas mais diversas formas, pulso, língua, sintomas, estilo de vida, sensações, preocupações, emoções, etc., passa-se a determinar o diagnóstico, segunda fase. Avaliar a globalidade holística. Holística quer dizer global, total, do paciente. E fazer uma coisa que em medicina chinesa se chama diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial da medicina chinesa consiste basicamente em tentar ver que, como nós dizemos, síndromes é que o paciente manifesta. Os síndromes são padrões de desequilíbrio energético. Digamos que a medicina tradicional chinesa não trabalha com as doenças da medicina convencional, trabalha com padrões de desequilíbrio funcional. São outras coisas diferentes. No entanto, esses padrões de desequilíbrio funcional são, digamos, na base em número limitado. Quer dizer, não há um número infinito de padrões básicos de desequilíbrio energético ou funcional. Há um X número, só que nos pacientes individuais, esse X número de padrões, digamos assim, seriam as doenças funcionais ou as doenças da energia, assumem características muito próprias de acordo com cada paciente e uma complicação frequente, quase constante, suplementar, é que normalmente cada paciente manifesta em graus diferentes vários desequilíbrios energéticos distintos em simultâneo. Podem ser derivados um do outro, podem ser completamente distintos um do outro, podem se afetar reciprocamente, etc. Mas é muito comum haver mais que um padrão de desequilíbrio energético ou funcional. Quando se fala de energia, já agora, não era pior pensarmos em termos de dinamismo, até porque a tradução da palavra chinesa qi é muito complicada. Em chinês, qi quer dizer sopro. Os ocidentais optaram por traduzir isso como energia, mas a coisa não é assim tão simples. O sopro, de uma maneira geral, é uma noção que na antiguidade era muito usada para designar a energia vital. Por exemplo, os gregos usavam a palavra pneuma, que também está relacionado com sopro, e a pneumologia dos pulmões, não é? A palavra hebraica para energia antiga também tem a ver com sopro. De maneira geral, as culturas antigas chamavam sopro às energias que consideravam que animavam os seres vivos, de uma maneira geral. Agora, se é sopro, se não é sopro, se é energia, se não é energia, se existe, se não existe, o facto é o seguinte: a energia é uma coisa que produz trabalho, isso é da física, não é? E, portanto,
é uma hipóstase, digamos assim, considerar que a energia existe porque nos interessa é verificar os trabalhos. A energia produz trabalho, verifica coisas, não é assim? O que nos interessa é ver o que é que está a acontecer em termos de dinamismos no corpo humano. Portanto, o estado da energia é o estado do trabalho que a energia está a fazer, e o trabalho que a energia está a fazer é fazer funcionar bem ou mal, mais ou de menos, o corpo na sua totalidade e nas suas partes. Portanto, quando se fala de encontrar os padrões de desequilíbrio energético que o paciente nos procura, estamos a falar de encontrar os padrões de desequilíbrio do dinamismo das várias funções do corpo e já agora da mente do paciente. Portanto, não nos precisamos atrapalhar com a questão da energia, porque o que interessa é que esse conceito nos serve para tentar fenómenos reais, para pensar fenómenos reais, interpretá-los e tomar medidas em relação às disfunções que eventualmente se encontram. Depois de feito o diagnóstico diferencial, passa-se à determinação dos princípios de tratamento correspondentes ao diagnóstico que se obteve. Os princípios de tratamento correspondem exatamente a esses padrões energéticos, não é? Se houver um padrão energético chamado vazio de Qi, o princípio terapêutico correspondente é tonificar o Qi. Se for um vazio de Yin, o princípio terapêutico correspondente é nutrir o Yin, no caso do vazio de Yin. Se for um vazio de Yang, o princípio terapêutico correspondente é tonificar o Yang e por aí fora. Os princípios terapêuticos, propriamente ditos, podem-se depois fazer de muitas maneiras. É aqui que a árvore de possibilidades, de opções da medicina tradicional chinesa se abre para os seus diversos ramos terapêuticos. Isto é, a acupuntura, as plantas medicinais, a massagem equinar, as ventosas, a bocha-bostão, etc, etc. A prática do Qigong, a dietética, por aí fora. Portanto, gostaria que quem não conhece a medicina chinesa que percebesse que, portanto, há um núcleo central que é constituído pelas teorias da medicina tradicional chinesa que permitem avaliar o paciente de determinada maneira e determinar quais os princípios de tratamento que o paciente vai necessitar. A partir daqui é só escolher um método que queremos usar. Podemos usar todos, podemos usar só um, podemos usar vários em combinação e como é que se escolhem os métodos que vão ser utilizados. Um critério é o critério da eficácia. Há questões que é muito mais fácil tratar com acupuntura, há questões que é mais fácil tratar com plantas medicinais, há questões que é muito mais fácil tratar com massagem. Embora se possa usar plantas medicinais, acupuntura e massagem para o mesmo princípio terapêutico, por exemplo, obter um resultado mais rápido. Mas um paciente que até beneficia de acupuntura, mas mora muito longe do sítio onde temos o consultório. Então, pronto, não é a acupuntura, mas prescrevemos uma alteração de dieta mais uma fórmula de plantas medicinais chinesas. Por exemplo, ou um paciente que tem medo das agulhas, então dieta e plantas medicinais. Mas se for uma dor aguda, evidentemente que a acupuntura é incomparavelmente mais eficaz. Então, começamos pela acupuntura. Mas se a dor aguda for provocada por um processo interno que se trata melhor com plantas medicinais, então fazemos logo a acupuntura, mas o paciente vai para casa tomar uma fórmula de plantas medicinais que trate a raiz do problema que está a provocar a dor aguda. Portanto, há um núcleo central, teoria, diagnóstico, princípios terapêuticos e depois temos muitas opções. É um bocadinho como no caso da medicina convencional, escolhe-se se dá comprimidos ou se dá injeções ou se faz outra coisa qualquer. Outro meio técnico, digamos assim, de obter o resultado pretendido. Depois, há aqui uma terceira fase que é discutir o tratamento. Discutimos o tratamento connosco próprios, é claro. Portanto, pensar se aquilo que nos parece que se deve fazer é de facto aquilo que deve ser feito. Os fatores a considerar quando avaliamos a nossa hipótese de tratamento são vários. O mais importante é o consenso profissional. Digamos que internacionalmente a profissão de medicina tradicional chinesa é muito viva, comunica muito. Há muitas publicações, há muito contacto, há muitos congressos, há muita procura de informação, há muito contacto entre colegas e
a cada momento se vai sabendo, digamos assim, o estado da arte na prática da medicina tradicional chinesa, como acontece nas profissões tradicionais. Apesar de haver investigação científica e bastante na área da medicina tradicional chinesa, o certo é que a interpretação viva que os melhores representantes da nossa profissão, espalhados pelo mundo, fazem dos grandes preceitos clássicos e das grandes teorias da medicina tradicional chinesa, acaba por ser a mais importante referência, digamos assim, do ponto de vista profissional para tomar este tipo de decisões clínicas. Depois, evidentemente, a nossa própria experiência clínica, ou a experiência clínica das pessoas com quem aprendemos. Faz muita diferença nós termos visto as coisas a funcionar ou termos aprendido com pessoas que fazem as coisas funcionar e nos contam como é que elas se processam. Portanto, a experiência clínica é importante. Depois, evidentemente, a literatura científica, digamos assim, da área. Felizmente que há cada vez mais coisas traduzidas do chinês, tanto obras atuais, as grandes edições publicadas pelas universidades chinesas de medicina tradicional chinesa, mas também os grandes clássicos da medicina tradicional chinesa, imensa coisa está já traduzida para línguas ocidentais, naturalmente, sobretudo para o inglês, mas também há muita coisa em francês, muita coisa em alemão, muita coisa em espanhol, há alguma coisa em português, nomeadamente muitas publicações do Brasil. Portanto, é fácil, digamos, constituirmos uma belíssima biblioteca científica de qualidade em medicina tradicional chinesa e, na nossa área, como também, no fundo, na área da medicina convencional, um clínico está, se não gostar, condenado a estudar a vida toda, não é? Portanto, se gostar, tem essa felicidade. E a literatura, portanto, nesse sentido que eu acabo de expor, é muito importante também para, digamos, validar as nossas hipóteses de tratamento. Dentro da literatura existem, evidentemente, as publicações científicas modernas, que são, em quantidade, muitíssimo importante. Basta pensarmos que, na China, tanto a carreira docente universitária como a carreira hospitalar se fazem sobretudo à custa de publicações. Portanto, as pessoas que trabalham nas universidades de medicina tradicional chinesa, portanto, assistentes, professores catedráticos, professores associados, etc. O sistema é exatamente igual das outras universidades, basicamente progridem na medida em que investigam e publicam. Mesmo nos hospitais, na carreira hospitalar de médico de medicina chinesa, que é igualzinha do ponto de vista institucional à carreira de médico de medicina convencional, também as publicações são fundamentais para ir passando de assistente hospitalar, para chefe de serviço, para, etc., por aí fora. E depois há os que investigam porque gostam de investigar, ou seja, a quantidade de publicações científicas na China é brutal. Há muita publicação científica na nossa área feita no Ocidente, há muita publicação chinesa traduzida para línguas ocidentais, portanto, não falta literatura, digamos assim, para apoiarmos, digamos, as nossas decisões. E depois, last but not least, uma questão fundamental que é a vontade do paciente, as preferências do paciente, que tem a ver com querer acupuntura, não querer acupuntura, querer plantas medicinais, não querer plantas medicinais, nem pensar em mexer na dieta. Sim, era precisamente uma alteração de dieta que vinha à procura, quer vir todas as semanas, só pode vir de 15 em 15 dias, sei lá, a vontade do paciente, o chamado consentimento informado, que está consagrado nas leis que regulamentam a nossa profissão e nas inúmeras portarias que reforçam essa regulamentação. A questão do consentimento informado é central. Portanto, nós temos o dever de informar o melhor possível o paciente para que ele decida aquilo que achar com base em informação séria e o mais completa possível. Finalmente, na clínica da medicina chinesa, vem a quarta fase, digamos assim, que é a aplicação. O plano de tratamento é aplicado na prática e o ajustamento do plano à resposta do paciente é uma coisa que se deve fazer sempre que possível,
porque o diagnóstico, no fundo, não termina quando se faz o diagnóstico. Isto é, quando se aplica o plano de tratamento que concebemos, é como fazer ressoar, digamos, o paciente, e novos dados ressaltam com o padrão de resposta do paciente ao tratamento que está a ser aplicado. É como curtir qualquer coisa para ver a que é que soa. Quando se começa o tratamento com o paciente, vai-se aprendendo muito acerca do paciente. A maneira como ele reage, mais depressa, mais devagar, mais em cima, mais em baixo, mais neste órgão, mais naquele. E isso permite justamente cada vez mais afunilar, digamos assim, a mira, num sentido de conseguir o tratamento progressivamente ainda mais ajustado, digamos, às características daquele paciente. Não são todas imediatamente evidentes na primeira consulta, mas com o tempo se vão revelando. Depois deste percurso, há uma quinta fase, que está aqui designada como aprender. Há novos dados que resultam da nova experiência que foi feita, daí surgem eventualmente novas orientações, está sempre a aprender com a prática, e face a estas 3 ordens de novidades, é importante recolher e validar as novas evidências que se possam apresentar durante o tratamento. Validar é, novamente, voltar aqui ao ponto 3, isto é, o que eu descobri está de acordo com o consenso profissional, com a minha experiência clínica, com a literatura científica da área, e, se for o caso, então eu posso incorporar na minha prática novas informações que apurei, que obtive com a experiência que fiz. Agora, eu quero debruçar-me basicamente sobre este núcleo central que temos aqui. O sistema teórico da medicina tradicional chinesa interpreta o real, os conceitos da medicina tradicional chinesa como instrumentos cognitivos. E aqui entramos na parte dura desta conversa. Portanto, o que nós estamos aqui a falar, do sistema teórico da MTC, é de uma coisa que, no fundo, se chama um paradigma. E agora vamos falar de paradigmas. Características do paradigma teórico da medicina tradicional chinesa. O que é um paradigma? A palavra paradigma tem história. A palavra paradigma era usada na retórica clássica, no princípio do século XX era usada sobretudo na área da gramática, depois começou a ser usada de uma forma, digamos assim, não muito bem definida na área científica, até que um senhor especialista em epistemologia, chamado Thomas Kuhn, deu uma definição, criou uma definição, digamos, para um certo uso teórico do conceito de paradigma. Então, o paradigma é, digamos assim, a grelha de conceitos e operações teóricas através das quais uma determinada ciência olha para a realidade e, com isso, cria a sua própria realidade. Digamos que é a rede, como se fosse uma rede de pesca, digamos assim, que cada ciência lança sobre a realidade e cada ciência depois apanha um peixe diferente, conforme os conceitos que constam do paradigma e que servem para traduzir a realidade na teoria. O que nos remete para uma noção, um conceito de epistemologia, que é a existência, na verdade, de 3 tipos de objetos. Quando se estuda alguma coisa, chama-se essa coisa o objeto. Mas, na verdade, há 3 objetos distintos. Uma coisa é o objeto real, outra coisa é o objeto percebido, outra coisa é o objeto construído pela própria ciência. O objeto real, então se sabe o que é. Nós só captamos aspectos da realidade através dos sentidos que temos, se calhar tínhamos tempo mais recinto, se calhar devíamos ter outros 5 e captávamos outras coisas, não sabemos, só temos estes 5, portanto, vemos, ouvimos, cheiramos, gostamos, tateamos e, na verdade,
Por exemplo, a visão, eu não vejo coisa nenhuma, só vejo raios de luz que bateram, entre aspas, num objeto qualquer, fizeram um ricochete e vieram na direção dos meus olhos. Eu estou a ver em raios de luz. Não estou a ver a madeira da parede, nem estou a ver as mesas, não estou a ver nada, só estou a ver luz. Isso é muito diferente da estrutura molecular, da estrutura atómica, sei lá de quê, das coisas que eu estou a ver. Portanto, isto é o objeto percebido. O objeto real não se sabe verdadeiramente o que é. E quanto mais se investiga, mais complexidade se descobre no que diz respeito à constituição da matéria, ou seja, do que for. Portanto, o real é uma coisa que está lá. Depois o objeto percebido, o objeto, a realidade, tal como nós a captamos através dos sentidos. Finalmente, o objeto construído. E a ciência trabalha sobre os objetos que ela própria constrói. Começa por os traduzir em conceitos, depois relaciona esses conceitos com outros conceitos e, na verdade, a ciência trabalha sobre conceitos, não trabalha sobre a realidade. Ou melhor, trabalha sobre a tradução da realidade nos conceitos que ela própria utiliza. Exemplo clássico, as ciências humanas. As ciências que se aplicam à sociedade humana, por exemplo. Pensem na economia. Aplicamos os conceitos da economia, compra, venda, deve, haver, valor, mais-valia, valor acrescentado, produção, etc, etc. Olhamos para a sociedade humana e o que é que vemos? Um conjunto de produtores, de compradores, um conjunto de vendas, de investimentos, de capitais, de coisas, não sei o que mais, é o que a economia vê da sociedade humana, não vê mais nada. Mas agora imaginem que pegamos no paradigma da sociologia e o aplicamos ao conhecimento da sociedade humana. Desapareceram as compras, as vendas, os investimentos, as bolsas, as ações, não se vê nada disso. O que é que se vê? Vê-se grupos humanos, vê-se mentalidades, vê-se atividades sociais, vê-se organizações e as suas funcionalidades, etc. Por aí fora. Ou então, a psicologia, paradigma da psicologia. O que é que vemos? Vemos pessoas que têm afetos, gostam umas das outras, não gostam umas das outras, têm frustrações, têm expectativas, têm não sei o quê, têm não sei o que mais. Isto já é muito diferente da economia, convenhamos. Portanto, isto é um pequeno exemplo de como é que essas malhas de conceitos teóricos e de operações típicas desses conceitos, com esses conceitos teóricos, vai encontrar realidades muito diferentes. Ou seja, interpreta diferentemente a realidade, o objeto percebido que eu falava há bocado e que se refere ao tal objeto real inatingível. Bom, portanto, tudo isto para dizer que a medicina tradicional chinesa tem o seu próprio paradigma teórico e que não podemos perceber a medicina chinesa se não soubermos utilizar as características do paradigma teórico da medicina tradicional chinesa, que é profundamente diferente do paradigma teórico da medicina convencional. A medicina convencional, como sabem, é uma disciplina de síntese, no fundo, usa várias ciências, sobretudo a química, também a física, mas sobretudo atualmente a química e pouco mais, e dentro de um padrão de pensamento mecanicista, aristotélico e analítico. Já todos ouvimos falar nestas coisas, não vou hoje aprofundar muito isso, mas gostaria de falar sobre o paradigma teórico da medicina tradicional chinesa. Espero que me tenham feito entender em relação ao que é um paradigma e agora vou avançar um bocadinho rapidamente porque o tempo voa. E como o tempo voa, eu também vou agora falar à voz vazou, passa por cima disto tudo. Uma das características do paradigma da medicina chinesa é que é um paradigma sistémico. Ser um paradigma sistémico quer dizer que o todo predomina sempre sobre as partes. Isto é fundamental na medicina tradicional chinesa porque na prática clínica da medicina chinesa o que é fundamental é a correção do terreno, é a correção, digamos assim, das funções corporais mais importantes. Aquilo que a medicina chinesa chama o yin-yang global do organismo, o estado da energia, do qi, o estado do sangue, o estado dos líquidos orgânicos e outros fatores sistémicos. Tudo isto na convicção de que, como dizia Claude Bernard, um dos fundadores, digamos, da medicina convencional moderna, mas pouco espetado nesta frase célebre, que preferiu uma vez,
O micróbio não é nada, o terreno é tudo. A medicina chinesa é basicamente uma medicina de terreno, que reequilibra o terreno, que ao fazê-lo restitui a saúde e que ao restituir a saúde dá condições ao organismo para, num processo de autorregulação, tratar ele próprio de eliminar a doença e os respectivos sintomas. Digamos que, curiosamente, pode-se dizer que a medicina tradicional chinesa parece tratar a doença de tal forma, é rápida a recuperar, digamos assim, a capacidade funcional do organismo, parece que está a tratar a doença, não está. Está a recuperar a saúde. Mas o ritmo a que a doença desaparece é perfeitamente compatível, digamos assim, com os outros sistemas de saúde existentes, em alguns casos mais rápido, em alguns casos mais lento, mas esta questão da predominância do todo sobre as partes, da análise sistémica, digamos assim, que é central no paradigma da medicina tradicional chinesa, é fundamental. Esta ideia de sistema, modernamente, vem sobretudo da biologia. Foram os biólogos que, a partir dos anos 50, 60, sobretudo do século XX, começaram no estudo dos seres vivos e, exatamente na altura em que nasce a ecologia, começaram a perceber que a realidade viva e a natureza se organiza em sistemas extraordinariamente vastos e extraordinariamente complexos. E então este ponto de vista sistémico na ciência desenvolve-se, sobretudo a partir dessa altura, e é, digamos assim, original e constitutivo de há milénios esta parte na medicina tradicional chinesa. O objeto, digamos assim, de um paradigma sistémico é sempre a rede de relações entre as coisas. Portanto, no caso dos órgãos, como vamos ver a seguir, o que interessa à medicina chinesa não é tanto o estudo de cada órgão em si, mas a forma como cada órgão interfere no funcionamento dos outros e recebe influência do Estado ainda de outros. Portanto, é essa rede conjunta que é preciso reequilibrar no conjunto dos grandes sistemas orgânicos. A energia, o sangue, os líquidos orgânicos propriamente ditos, o dinamismo global e Yin. Restabelecer tudo isso, depois importa analisar o papel que os principais órgãos, digamos assim, estão a representar, mas enquanto localizações numa rede vasta e feita de interdependências, digamos assim, entre todos os órgãos e vistas e estes fatores sistémicos que eu referi. Cada sistema considerado pertence a sistemas mais vastos e contém subsistemas. Outro ponto de vista dos paradigmas sistémicos. Quer isto dizer que, se considerarmos que o organismo na sua totalidade é um sistema, contém subsistemas que são os órgãos, que por sua vez contêm subsistemas que são aspectos do funcionamento desses órgãos. No entanto, o organismo humano está integrado em sistemas mais vastos, portanto é um sistema que pertence a outros sistemas. Esses outros sistemas são, obviamente, a sociedade humana, o ambiente com que o indivíduo contacta, fora de si, a natureza de uma maneira geral. Porque, naturalmente, sofremos influência das coisas que vamos buscar a natureza para nos alimentarmos, dos ventos, dos calores, dos frios, etc, etc. Tudo coisas são consideradas com grande centralidade na medicina tradicional chinesa e que são o sistema natural no qual se insere o sistema orgânico, dentro dos quais há imensos subsistemas que se consideram, digamos assim, na atividade terapêutica. Isto se alguém esteve no webinar virtual realizado há algum tempo, este slide foi apresentado e mostra precisamente as interações entre os órgãos. O fígado está associado à vesícula, o coração, o intestino delgado, passo estômago, pulmão, intestino grosso e rim e bexiga, ou seja, os chamados elementos de madeira, fogo, terra, metal e água, mas sobretudo o que é interessante são estas setas, porque a energia ou o dinamismo funcional do fígado e da vesícula alimenta, dinamiza, digamos, o dinamismo funcional do coração, do intestino delgado e de outras duas coisas que é um bocado difícil explicar agora o que são, e isto, por sua vez, alimenta o vaso de estômago e alimenta isto, e chama-se isto a regra mãe-filho. Portanto, na acupuntura, por exemplo,
se eu quiser reforçar um órgão, aqui eu uso o ponto da acupuntura que está relacionado com este elemento, que é daqui que vem o dinamismo. Mas também há este pentagrama aqui, não é? O que quer dizer que estes órgãos mantêm sob controle, estes, por sua vez, mantêm sob controle, estes que mantêm sob controle, estes que mantêm sob controle, estes. Como é que nós sabemos? Porque nós usamos isso na prática clínica todos os dias e é exatamente assim que as coisas funcionam. Portanto, afetamos qualquer órgão, digamos assim, a partir do outro, dentro desta linha e pronto, todos os dias vemos isto a funcionar, não é? Outra característica da medicina tradicional chinesa, e agora vou ser mesmo rápido, já são 20 para as 10, é o facto de ser fenomenológico. O fenomenológico no sentido da distinção kantiana entre fenómeno e númeno. O número é a essência das coisas, é o tal real que eu falava há bocado e que é, em última análise, inatingível. E o fenómeno é aquilo que se vê, que se ouve, é aquilo que a consciência comum, que a consciência espontânea capta. Outra característica da medicina tradicional chinesa é precisamente essa, é que não usa, nem nunca usou máquinas para fazer medições a aspectos pouco evidentes dos objetos de estudo que estão escondidos, mas depois vai-se lá e com a máquina mede-se, etc. E esta já se tem uma realidade feita de números, feita de conceitos, etc., que já é muito longe da experiência humana. E isso é uma das dificuldades da medicina convencional, é que, digamos que o seu quadro teórico está já tão distante da experiência humana que é difícil explicar a um paciente o que é que ele tem e ainda mais difícil explicar o que é que ele há de fazer para além de, olha, toma os comprimidos ou vá levar a injeção. Não se consegue levar mais longe a explicação, digamos, do que isso. No caso da medicina chinesa, como a medicina chinesa resulta de um esforço tremendo de analisar de forma científica e sistemática aquilo que é a experiência de todos, isto é, aquilo que se vê na natureza de facto, aquilo que se vê na nossa vida de facto, aquilo que o clínico pode de facto detectar no paciente. Digamos que é uma ciência da vida tal como nós a conhecemos, torna-se muitíssimo fácil explicar ao paciente de onde é que vem o seu problema, o que é que ele há de fazer para o resolver. Porque a teoria da medicina tradicional chinesa é construída diretamente em cima dos dados da experiência humana, tal qual ela é, mas com total rigor e de uma forma completamente científica. Não é vaga, é extraordinariamente precisa, mas não é construída sobre medições feitas por máquinas estranhas, complexas, de alta tecnologia, que já estão completamente fora daquilo que é a experiência humana. Portanto, digamos que é a ciência da experiência humana vista do ponto de vista da saúde. Portanto, a questão dos instrumentos e a outra questão que eu disse. Depois, uma questão que é um bocado difícil para os estudantes de medicina tradicional chinesa dominarem, que é o facto do paradigma teórico da medicina chinesa ser um paradigma dialético, que dá características absolutamente extraordinárias e diferentes da ciência ocidental, digamos assim. Reparem, a ciência ocidental diz que uma coisa é e pronto, não pode deixar de ser. É, isto é o ponto de vista aristotélico, não é? Portanto, o tal na lógica há ou não há. Portanto, uma coisa ou é ou não é. Ponto final parágrafo. Nos sistemas dialéticos de uma medicina chinesa, todas as coisas têm o seu contrário. Portanto, se uma coisa é, simultaneamente não é. Isto é, se uma coisa existe, há exatamente o seu contrário. E as coisas e os seus contrários, os opostos, nem sequer existem separadamente. Estão em contacto entre si. Os opostos podem se combater ou podem se complementar, mas estão em interação. Por exemplo, a saúde e a doença. Ou quando há, no caso da clínica, eu gostaria de ter tempo para aprofundar todos estes pontos, mas só um pequeno exemplo, no caso da clínica, há um conjunto de dinamismos que se dirigem a manter e estabelecer a saúde e quando a pessoa está doente há uma série de outros dinamismos que fazem a pessoa adoecer, digamos assim, são dinamismos perturbados ou perturbadores. Ora, na medicina tradicional chinesa tem-se constantemente em vista a interação entre esses dois opostos, que se chamam, em medicina chinesa, o correto e o perverso, traduzindo diretamente do chinês com o sabor exótico que isso
tem sempre, não é? A interação entre o que é correto e o que é perverso, a interação, a relação de forças, a forma como estão a interagir e como é que se vai tirar partido dessa interação no sentido de estabelecer o equilíbrio. Portanto, esse pensamento dos opostos é fundamental sempre na clínica da medicina tradicional chinesa e é inerente ao seu sistema teórico. A interação dos opostos gera constantemente uma transformação. Isto é, se na medicina convencional a noção de doença é uma coisa muito estável, muito definitiva, tal paciente tem tal doença, portanto toma não sei o quê, ponto final. Na medicina tradicional chinesa não é assim. O desequilíbrio que ele tem agora é um processo que vem de trás e cuja evolução vai continuar para o futuro. E eu percebo quais são os opostos, os fatores que estão a mover esse processo, que neste momento inclui certos desequilíbrios que chamamos de doença, e é, na medida que consigo entrosar-me nesse processo de transformação que está a ocorrer neste momento, perceber como é que eu entro ali e consigo infletir esse processo numa direção favorável à cura, que eu consigo, de facto, resultados. Portanto, por isso é que se chama síndromes aos padrões energéticos, de desequilíbrio energético na medicina chinesa. A síndrome é uma coisa menos definida que uma doença. Os sintomas não são completamente estáveis, as suas características não são completamente definitivas por duas razões. Primeiro, porque acontecem no indivíduo que é diferente dos outros indivíduos todos. Segundo, porque se hoje está assim, seguramente daqui para a semana ou duas está diferente, porque na verdade é um processo em evolução e na qual eu vou interferir para o conduzir num sentido favorável. Estão a ver, isto é uma maneira de pensar bastante diferente. Depois, em qualquer processo destes, com uma série de opostos a interagir e a gerar o próprio movimento do processo, pode haver a qualquer altura saltos qualitativos. E esses saltos qualitativos tanto são favoráveis como desfavoráveis. Estão aqui colegas de medicina chinesa e não sei se há algum aluno de medicina chinesa, portanto vão saber o que eu digo, mas, por exemplo, acontecem coisas extraordinárias como um excesso de umidade estagnada, de repente pode se transformar em calor e dar origem a inflamações, a infecções, a excitações, etc, etc. E foi a umidade estagnada durante muito tempo que, por um processo quase parecido com a fermentação, começou a gerar calor, isto é, transformou-se quase no seu oposto. Quer dizer que quando há um excesso de quantidade, como dizem os sistemas dialéticos, o Heraclito, o Marx, o Hegel, etc, etc, quando há uma acumulação quantitativa muito significativa de um determinado fator, ele pode dar origem até ao seu contrário, com características completamente opostas. A mesma coisa se processa em relação à cura. Portanto, o equilíbrio, enquanto salto qualitativo, digamos assim, pode surgir criando uma situação completamente diferente qualitativamente da anterior. A dialética tal como a definiu Heraclito, Epicuro, Hegel, Marx, Engels e a medicina tradicional chinesa, que é muitíssimo anterior a toda esta gente, também postula que todas as coisas estão inseridas em totalidades. A categoria de totalidade é fundamental. O que quer dizer que o paciente está à minha frente, está inserido numa geração, está inserido numa família, está inserido numa empresa, está inserido numa atividade profissional, está inserido num ambiente físico onde ele habita, o ambiente físico onde ele trabalha, está inserido no seu estilo de vida, está inserido na natureza de uma maneira geral. E tudo isto muitas vezes tem que ser considerado para se saber o que fazer. Portanto, do ponto de vista sistémico, é também manifesto pela categoria de totalidade que é inerente à própria dialética. Depois, é um paradigma energético. Isto é, do ponto de vista do pensamento chinês, e isso reflete-se no pensamento tradicional chinês, e isso reflete-se na medicina chinesa, a realidade não é composta de entidades materiais, tipo átomos, definitivos, inertes, imutáveis, à maneira que foi definida pelos gregos, e depois foi retomada no século XIX pela física moderna, e que depois levou a tudo aquilo que se sabe da evolução da física do princípio do século XX e por aí fora, não é? Portanto, tudo é composto, por outro lado, por energias dinâmicas e campos energéticos que eventualmente podem estar estabilizados. Quando um campo energético estabiliza, digamos assim, surge um objeto, surge um ser, surge uma entidade.
mas não deixa de ser um campo feito de energias vivas em movimento, mas em padrões de movimento estabilizados. Bom, se tudo é composto de energias, há um outro fator que é muito importante na medicina chinesa, é que há uma única energia básica, que se diferencia infinitamente, mas que é a mesma. Como é a mesma, mesmo quando se diferencia, a comunicação, digamos assim, é sempre possível. Portanto, a energia das plantas medicinais comunica facilmente com a nossa energia interna. Reparem que, ao falar de energia, continuamos a falar de dinamismos funcionais. Portanto, há uma capacidade dinâmica numa planta medicinal que casa perfeitamente com a minha energia dinâmica. A minha mente, os fenómenos da alma, do espírito, etc., são feitos exatamente da mesma energia que, diferenciada de outra maneira, constitui os meus órgãos, de forma que não é mistério nenhum como é que o estado dos meus órgãos influencia as minhas emoções ou como é que as minhas emoções influenciam o estado dos meus órgãos. Na base, é a mesma energia em estados diferentes de diferenciação. A capacidade de comunicar entre si, em níveis diferentes de estratificação, se quiserem, ou de condensação, não é, portanto, mistério nenhum e podemos ter uma visão global, unitária, digamos assim, do ser humano em todas as suas facetas físicas, emocionais, intelectuais, espirituais, o que quiserem. E depois, peço desculpa, e depois, finalmente, os sistemas vivos são analisados de acordo com este paradigma energético. Portanto, o ser humano, o organismo humano, é um conjunto de processos dinâmicos bem conhecidos que ou estão a funcionar bem, ou estão a funcionar mal, ou estão a funcionar demais, ou estão a funcionar de menos, ou estão a fazer expandir a sua ação devidamente, ou estão a exercer-se, mas bloqueados, sem se poderem expandir, digamos assim, com a vastidão que deveriam estar a fazê-lo, etc. Finalmente, a quantidade em medicina chinesa, a métrica, se quiserem, é uma função da qualidade. Isto é, na medicina chinesa fala-se muito de excesso disto e de falta daquilo. Portanto, há yang a mais, há yang a menos, excesso de yin, excesso de calor, deficiência de yin, deficiência de yang, deficiência de qi, deficiência de li. Portanto, há sempre o mais ou menos, o mais e o menos, a mais ou a menos, ou na quantidade certa. Agora, essa quantidade não é uma quantidade medida com o método padrão que está, que tem o padrão universal, penso que em Paris, ou não é medida com o quilo padrão que está não sei onde, e todas as medições são feitas em função disso. Digamos que fiel da balança, ou o método padrão do mais ou menos na medicina tradicional chinesa, é o fiel da balança do estado global de saúde do paciente. Portanto, as quantidades estão todas certas quando o paciente está saudável e, curiosamente, saudável naquele sentido da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. Portanto, um estado global de saúde, físico, psicológico, social, etc. e tal por aí fora. Portanto, a medida exata é um padrão individualizado para cada pessoa, para cada paciente e o fiel da balança que nos mostra quando é que está no sítio certo e está tudo, os pratos estão equilibrados, está tudo correto, é precisamente quando essa saúde global se manifesta. Nesse sentido, a quantidade em medicina chinesa é a função da qualidade. Qualidade no sentido de saúde global. Quantidade no sentido de carências e excessos dos diversos tipos de dinamismos com que a medicina tradicional chinesa trabalha. E chegou o momento de tomarmos uma decisão. Isto falta mais 2 ou 3 slides, são 5 para as 10. O que é que me aconselham que eu faça? Oi? Tem alguém? Estamos, professor. Sim. Levar até ao fim. Até ao fim? Então vá. Sim, professor. Então, isto também está claro. O quadro seguinte Ok. é mais clara a diferença entre os dois paradigmas, se quiserem, o paradigma da medicina convencional, que nos interessa particularmente, não é? E o paradigma da medicina tradicional chinesa. E reparem, eu gostaria de analisar, mas não vai dar tempo, mas
tenham presente as coisas que eu acabei de apresentar em relação ao paradigma da medicina tradicional chinesa e veja como ele está refletido nesta enumeração de diferenças que eu vou fazer agora. A medicina tradicional chinesa usa sobretudo recursos naturais, os princípios ativos disponíveis nas plantas. O ser humano faz parte da natureza, do grande sistema da natureza, e a sua constituição, no fundo, é semelhante à constituição da natureza, é que facilmente se encontram as soluções para os problemas. A medicina ocidental usa sobretudo tratamento químico, princípios ativos isolados e não os princípios considerados globalmente, tal como estão contidos em cada planta. A medicina tradicional chinesa, que é uma medicina sistémica e de terreno, tenta resolver os problemas de raiz e não abafar, digamos assim, a doença ou o desequilíbrio. Na medicina convencional, há um predomínio da abordagem sintomática, quer dizer, de abordar, digamos assim, a manifestação dos sintomas, e pronto, isso é claro que é fantástico, é vital em muitos casos, mas é uma orientação diferente. Na medicina chinesa há um pensamento sistémico, como já vimos, holístico, ou seja, globalizante. O corpo é considerado como um todo, como já referi. Na medicina convencional é muitíssimo frequente haver uma intervenção localizada sobre um órgão, sobre uma zona do corpo, sobre um sintoma indesejável, sobre uma molécula, mas há uma demarche afunilada, analítica, digamos assim, enquanto que a medicina chinesa é feita em abertura e dirigida à totalidade do terreno. Uma vez que se considera a totalidade do terreno humano, há uma inter-relação entre o corpo, a mente e o espírito, seja isso o que for, que é constantemente considerado. O ser humano é considerado globalmente e considera-se até que os desequilíbrios emocionais são uma das causas mais importantes e mais frequentes dos desequilíbrios fisiológicos. Isto também está estudadíssimo aqui no Ocidente, por médicos, desde os anos 30, Alexander, Ansel, sei lá o quê, toda a gente, muita gente já fez estudos científicos absolutamente incontestáveis, mas como não entra no paradigma da medicina convencional, os médicos, mesmo que gostem, não sabem bem como é que vão usar isso e o que é que vão fazer. O paradigma da medicina chinesa é de origem, é de raiz, digamos assim, um paradigma teórico que facilmente toma em consideração a inter-relação entre estes fatores. Na medicina convencional, há separação corpo-mente, né? Trata-se o corpo e o paciente trata lá da mente, conforme puder. Como vimos, a concepção de saúde da medicina chinesa é de natureza dinâmica, é de natureza dialética e a da medicina convencional é de natureza mecanicista. Tal causa produz tal efeito, numa linha linear de causalidade. Portanto, como é que se resolve? Elimina-se aqui a causa, desaparece o efeito. Não é assim que as coisas são realmente, conseguem-se muitos resultados com isso, mas na verdade a verdadeira causa é o desequilíbrio do terreno, é o desequilíbrio do sistema todo, e enquanto isso não se resolver, também as partes sofrerão sempre os desequilíbrios do sistema considerado globalmente. Na medicina chinesa há uma ligação profunda à natureza, a respeito dos ciclos naturais do corpo e da natureza, como forma de prevenir a doença e como forma de curar. A medicina convencional tornou-se uma medicina de laboratório, de máquina, de alta tecnologia, dentro do laboratório, etc. Portanto, perdeu completamente de vista, digamos assim, essa filiação dos seres vivos, incluindo o humano, na natureza. A demarche, a diligência fundamental da medicina chinesa, como eu vos disse, é o reforço da capacidade de autocura do ser humano, que quando o terreno está equilibrado é espantosa, funciona tão depressa como no melhor comprimido, e na medicina convencional temos, digamos assim, uma eliminação por via química ou por via cirúrgica do sintoma propriamente dito, sem ideias muito claras acerca da possibilidade de reforçar as funções sistémicas de autocura e de autorregulação. Depois, na medicina tradicional chinesa, uma vez que é fácil, na maior parte dos casos, detectar quais os erros de estilo de vida que levaram a pessoa a adoecer, estilo de vida interno ou externo, também o envolvimento do paciente se torna fundamental, porque é vital para não haver recaídas, no fundo, que o paciente perceba quais foram os fatores da sua maneira de viver, repito, interno e externamente, que o levaram, digamos, a ficar vulnerável àquele tipo de desequilíbrio. Portanto,
Um tratamento duradouro implica sempre que o paciente perceba o que é que se passa com ele, o que é que o levou àquele ponto e, sobretudo, o que é que ele há de fazer ou não fazer para evitar cair outra vez na mesma situação. O mesmo não se passa, como é evidente, na medicina convencional, na maior parte dos casos. Bem, isto é, o paciente tem que se comprometer a tomar os comprimidos todos os dias, etc. Mas aqui a questão não é essa, a questão é o paciente envolver-se em ter uma vida mais tranquila interiormente, uma vida emocional mais saudável, uma dieta mais sensata, repousar quando é preciso, dormir quando é preciso, divertir-se quando é preciso, contactar com a natureza quando é preciso, ter uma vivência das suas condições familiares e de trabalho que não estejam constantemente a pôr em stress, porque esse stress perturba o sistema nervoso autónomo, por sua vez desregula, digamos assim, as funções orgânicas, as hormonas, etc. E isso é o princípio fundamental da doença, como um senhor chamado Hans Selye demonstrou nos anos 30. Se quiserem ver, Hans, com S no fim, S-E-L-Y-E. Hans Selye. S-E-L-Y-E. Se forem à net, há centenas de pequenos resumos da teoria dele, que de facto se resume muito bem e que fundamenta de uma forma absolutamente clara, digamos assim, a preocupação que desde sempre a medicina tradicional chinesa teve com o stress, para usar uma palavra moderna, enquanto fator muito gravemente predisponente da doença. Depois, o especialista de medicina chinesa que trabalha a sério é alguém que tem a emancipação e a autonomia do paciente como o verdadeiro objetivo do paciente, do tratamento. Isto é, o paciente perceber o que é que se passa com ele e nunca mais voltar a aparecer na clínica porque deixou de precisar. Percebeu porque é que estava a adoecer, passa a controlar, digamos assim, as suas próprias condições de vida de forma a adoecer, o que o torna o principal responsável a partir do momento em que percebeu o que é que se passa pelo seu processo de cura. Nesse sentido, o especialista de medicina chinesa é um professor de saúde que aposta na informação que se transforma em prevenção, o que não é particularmente difícil por causa do que eu vos disse há bocado. O paradigma da medicina chinesa sendo de natureza fenomenológica, isto é, uma ciência construída sobre os dados da consciência espontânea. Se o nosso problema é falar com a consciência espontânea do paciente, então não há grande problema, porque é muito fácil de explicar que precisa descansar mais, não pode perder noites, que não pode continuar obcecado com aquela emoção ou qualquer outra coisa do género, que são, a maior parte das vezes, as grandes causas das patologias. Os micróbios não são nada, disse o Claude Bernard, fundador da medicina convencional moderna. O terreno é tudo. Portanto, é isso que é preciso explicar. E terreno é terreno fisiológico, emocional, de estilo de vida, etc. Portanto, é isso que é preciso explicar ao paciente e quando ele percebe, despedimos para sempre, porque ele nunca mais nos procura e nós ficamos com a consciência tranquila de que fizemos o que devíamos. Tudo isto implica, como estilo da medicina tradicional chinesa, que as consultas e os tratamentos tenham um diálogo alargado. Quer no diagnóstico, recorremos apenas à semiologia, ou seja, aos sintomas que detectamos na conversa, na observação, na palpação dos pulsos, alguns pontos de acupuntura, etc. Portanto, isso leva tempo. Mas depois é muito engraçado porque a seguir vamos fazer a acupuntura ao paciente e é sempre engraçadíssimo as reações do paciente, a agulha, se gosta, não gosta, se sente, não sente, se sente muito, se sente pouco, se a sensação já foi pelo meridiano de fora ou se ainda não foi, etc. E depois a massagem, onde é que dói, onde é que não dói, já aliviou, não aliviou, etc. Cria-se uma intimidade, digamos que é extraordinariamente compensadora e interessante do ponto de vista humano, mas por outro lado permite transmitir muita coisa ao paciente e permite que o paciente também nos transmita muitos dados, digamos assim, acerca da sua própria condição, para irmos cada vez mais enriquecendo a nossa compreensão daquilo que iremos fazer para ajudar aquela pessoa. Digamos que é um encontro humano de grande intensidade e de grande significado, aquilo que um especialista de medicina tradicional chinesa tem com o seu paciente. Não tem nada a ver com
só um momento, esteja calado para estar a distrair aqui da leitura das análises, não há nada disso na relação especialista de medicina chinesa, paciente de medicina chinesa. Ao contrário, cria-se uma intimidade, evidentemente, profissional, não é? Portanto, não é uma intimidade informal, digamos assim, mas é extraordinariamente compensador e torna a nossa profissão cheia de significado, porque estamos sempre a perceber o que estamos a fazer, estamos sempre a perceber o que é que estamos a provocar na outra pessoa e a utilidade que isso tem. É um mergulho, digamos assim, abissal naquilo que há de humano na humanidade. É muito interessante. Diz aqui, este quadro foi organizado pela Clarina Lourenço, a partir de um artigo que eu em tempos escrevi, foi uma grande gentileza da parte dela. A Clarina é essa pessoa que está aqui a funcionar como mestre de cerimónias. E pronto, na medicina chinesa há uma transição de uma visão parcelarizada da vida humana para uma visão integradora, uma perspectiva fracionada para uma visão holística. Ou seja, não há cura do corpo sem participação ativa e autotransformação da mente. Cura, no sentido de cura mesmo. Os desequilíbrios resultam da ignorância sobre as leis naturais, os fatores psicológicos e ambientais envolventes. Isto é fundamental na medicina chinesa, a mais forte tendência e a condição mais natural do ser humano é o equilíbrio saudável, resultante da harmonização das partes pelo todo. Isto é, a natureza tende naturalmente para a cura. Como se vê, se cortarmos um dedo com um prego ou uma faca ou coisa que vai, ela cicatriza, não há mais pequena dúvida que o organismo tende para a cura e consegue ser muitíssimo sofisticado, digamos, nesse processo de se autocurar. Portanto, isso é uma coisa que na medicina chinesa nunca se pode perder de vista. Nós estamos apenas a preparar o terreno para que o organismo faça coisas que nós nem imaginamos quais são no seu pormenor e que vão ser a cura. Nos seus processos naturais, o corpo procura espontânea e dinamicamente a melhor situação possível, sem colocar as condições favoráveis. É aqui que nós entramos a criar as condições favoráveis. Os agentes naturais de cura são os mais importantes, dado que o ser humano não está separado, mas integrado na natureza e nos diversos fatores naturais, onde pode encontrar os elementos com os quais mantém relações de grande afinidade e que podem completá-lo e aproximá-lo daquilo que ele realmente é ou deveria ser, enquanto ser natural. Portanto, a natureza tem muito daquilo que nós precisamos e sem aqueles efeitos secundários aborrecidos dos produtos químicos inventados e preparados por síntese, que fazem coisas fantásticas, mas que ao mesmo tempo não se integram muito bem, digamos assim, no organismo, ao passo que os elementos naturais, alimentação, plantas medicinais, etc., são praticamente sem qualquer tipo de efeito indesejável, desde que, naturalmente, sejam bem prescritos. Quer dizer, se forem mal prescritos, produzem disfunções indesejáveis, não é? Mas não são propriamente fatores de intoxicação como os produtos químicos. Portanto, para a medicina chinesa, o estado de saúde ou desequilíbrio do corpo é inseparável das condições da mente, que devem ser tomadas em consideração na clínica, das emoções também, do ambiente também, das estações do ano também. Há os agravamentos no inverno, no verão, na primavera, etc. Deveria muito dizer sobre isso. Das fases do ciclo diário, em que o paciente se sente melhor, se sente pior, etc. Do tipo de atividade laboral, das condições sociais envolventes. Todos esses fatores estão familiares, devem ser levados em consideração na prática clínica, para compreender a origem dos distúrbios, para compreender o significado das melhorias ou dos agravamentos dos sintomas e para o planeamento da cura e da prevenção e, como vimos, para informar o paciente sobre aquilo que ele deverá fazer para não voltar a cair na mesma situação. E pronto, basicamente era isto. E depois falta analisar tudo isto, mas eu já disse alguma coisa no início e todos os comentários que eu ia fazer este tempo todo são relativos aos princípios e aos métodos e à natureza dos conceitos que se usam
no trabalho clínico da medicina chinesa que, só para concluir, avaliar a situação do paciente, usar os dados recolhidos para fazer o diagnóstico diferencial e estabelecer os princípios de tratamento, refletir sobre a adequação do plano de tratamento, no caso de considerarmos que é de avançar, aplicar o plano de tratamento, ajustar o plano de tratamento à medida que o paciente vai manifestando respostas a essa intervenção de forma a tornar a intervenção ainda mais precisa e rigorosa e, finalmente, aprender com isso. E pronto. Era isto. Tenho dito.